E bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaio e eu sou o host. Neste episódio vamos falar principalmente sobre o que eu chamo de a família, ou a máfia da família Trump. Portanto, todas as coisas que Donald Trump fez para tirar proveito da sua posição como Presidente da República americana e enriquecer a sua família e a sua própria conta bancária. Mais tarifas, o que é que aconteceu entre os Estados Unidos e a China, portanto vamos voltar a ter a economia do mundo a funcionar ou não, os barcos vão poder voltar a trazer contentores da China para os Estados Unidos, e depois uma série de notícias mais pequenas, acho que até bastante relevantes, e com bastante diversidade entre elas. Acho que vai ser um episódio interessante, portanto fiquem aí para ouvir. Se têm ouvido, se têm gostado, não se esqueçam de deixar as estrelinhas no Spotify, não se esqueçam de comentar alguma coisa que acharam interessante dos últimos episódios ou deste, portanto pensem, vejam o que é que eu digo, o que é que vocês concordam ou não, e o mais importante de tudo é recomendarem isto a alguém, partilharem com alguém, dizerem onde é que estão a receber esta informação e esta opinião e estes comentários. E mais nada, e é isso, e vamos para o episódio. A malta que tem ações investidas, de certeza que hoje, quando acordou, ou ontem, ao final do dia, e foi ver o seu portfólio, deve ter esboçado um sorriso, porque houve boas notícias que fizeram a bolsa subir, e essas boas notícias foram um acordo, ou um semi-acordo entre Donald Trump e a China, no que toca às tarifas. Só para fazer aqui um apanhado do que é que tem vindo a acontecer. Portanto, Donald Trump já tinha imposto 10% de tarifas no seu primeiro mandato a importações da China, ou seja, coisas que vinham da China. Depois toma agora aqui a posse em janeiro de 2025 e impõe mais 20% em duas tranches, e estes 20% teoricamente seriam para combater ou castigar a China por causa da epidemia de fentanil, que é um opiáceo, portanto assim, uma droga parecida à morfina, mas muito mais potente, e que teoricamente os ingredientes que estão a chegar aos Estados Unidos vêm da China, ou seja, a droga não é importada diretamente, mas os seus ingredientes vêm da China, e depois os traficantes e quem produz essas coisas lá nos Estados Unidos monta o produto final. E pronto, acho que tem sido um problema bastante grave lá, e isso foi a maneira dele de castigar digamos, esse fechar de olhos da China, que me parece também que pode estar a haver aí algum tipo de ok, olha, vamos ver onde é que isto vai dar e depois vemos o que é que ele vai fazer. Portanto, estavam em 30%, mais ou menos, e depois no Liberation Day, infame 2 de Abril, ele aumenta as tarifas da China em mais 34%. E a China, que nunca tinha retaliado, nesse dia também aumenta as tarifas de importação de bens americanos para a China em 34%. Pronto, depois dá-se um segundo aumento de mais 50%, a China faz a mesma coisa, e depois de mais 40%, quando eu digo 40% é pontos percentuais, a China faz a mesma coisa, e portanto os valores finais estavam em 145% para bens importados da China para os Estados Unidos e 125% de bens importados dos Estados Unidos para a China. Estas percentagens significam que qualquer coisa que eu compre num país ou noutro vai custar mais do dobro do valor que é o preço original dessa coisa, e portanto, na verdade, isto já não são tarifas, já é quase um embargo comercial, e isso viu-se porque as importações da China caíram logo a pico nos Estados Unidos. Houve imensos contentores de bens que de repente
eu comprei-os a 100 e vou ter de pagar 200 por eles e, portanto, se calhar isso já não faz sentido. Eu, como negócio, que tenho um negócio pequeno, pode já não fazer sentido eu ficar com estes bens que estavam a meio do transporte, que apanharam ali a guerra comercial a meio, mas, como eu estava a dizer, ontem ou anteontem, ao final do dia, houve uma reunião em Genebra que fez com que as duas partes falassem, que pelos vistos e das notícias que eu li, das opiniões e comentadores e etc, era o que faltava, ou seja, na verdade havia interesse óbvio das duas partes em isto não ser uma guerra comercial, portanto não haver um embargo e não haver um desacoplar das duas maiores economias do mundo, porque claramente isso é mau para ambas. Simplesmente não tinham encontrado, digamos, um solo neutro para conseguirem falar e para conseguirem chegar a um acordo. Claro está, se calhar não era necessário nenhum acordo se Donald Trump não tivesse começado esta guerra, porque ele é que começou a China simplesmente retaliou. Mas pronto, eles chegaram a um acordo. O que é que o acordo faz? Reduz as tarifas em 115%, se não me engano, e portanto, ou seja, 115 pontos percentuais em ambos os casos, e portanto as tarifas finais de um lado e do outro são 30% de bens importados da China para os Estados Unidos e 10% de bens importados dos Estados Unidos para a China. Isto significa que isto fica muito próximo do valor inicial, digamos assim, ou seja, na verdade todo este caos que foi criado não teve grande sentido. A China, para além de cortar estes 115 pontos percentuais de tarifa imposta aos bens importados pelos Estados Unidos, também voltou a retirar o embargo, ou voltou a permitir que os Estados Unidos comprassem as suas terras raras e, portanto, os seus minerais raros, principalmente alocados à defesa. Houve depois mais um ou outro critério, um ou outro requisito deste acordo, nomeadamente no que toca àquilo que eu tinha falado, do fentanil. Portanto, supostamente a China vai começar a apertar mais o controlo aos fabricantes dos químicos que permitem produzir essa droga. E portanto acho que saem os dois derrotados, porque as tarifas são ligeiramente mais altas do que aquelas que estavam no início. Portanto, na verdade, nós consumidores, os chineses e os americanos, vão todos pagar mais, porque aquilo no fundo é quase como se fosse um IVA, é um imposto diretamente por cima do consumo. As empresas não sei se vão, se calhar, absorver um bocadinho deste impacto dos 30%, mas pronto, 30% é muito mais baixo e comparado com os 145% parece um número até simpático, mas 30% pode fazer as coisas tornarem-se efetivamente muito mais caras e mesmo assim pode mexer em certos negócios cujas margens se calhar andavam ali à volta desses 30-40% e de repente esbatem-se ou isso passa para os consumidores e os consumidores vão só pagar mais caro, ou então as margens vão reduzir e portanto o negócio pode deixar de fazer sentido. Mas o que eu estava a dizer, portanto, acho que perdem os dois porque agora existem tarifas de um dos lados. Não me parece que estas tarifas de 30% sejam suficientes para mexer manufacturing jobs da China para os Estados Unidos outra vez, que teoricamente era o objetivo principal de Donald Trump. Portanto, acho que não é alto o suficiente para isso acontecer e portanto simplesmente acho que as coisas vão só ficar ligeiramente mais caras. Põe pressão naqueles países à volta da China que estavam em vantagem, porque de repente fazer trocas comerciais com a China era impossível, então se calhar um Vietnã que está ali ao lado, cuja tarifa era 50%, mas não era 150%, tornava-se mais interessante. De repente a China volta a ter o papel principal e portanto aqueles países perdem um bocadinho do seu negócio. O que ambos os países pintaram foi, e nas suas comunicações oficiais, foi uma vitória para ambos. Portanto, a China disse, uma grande vitória, fizemos os Estados Unidos ceder primeiro, e os Estados Unidos disseram exatamente a mesma coisa, conseguimos impor as tarifas que queríamos à China, e eles agora vão controlar a troca os químicos do fentanil. É assim, e agora aqui a opinião, não sei se
este ponto a que chegamos não se teria chegado com uma conversa anterior a esta escalada toda de tarifas, portanto, esta guerra, este embargo, no fundo, quase, porque tornou as trocas efetivamente quase proibitivas. Acho que uma conversa, se calhar, resolvia isso. Isso foi o que não aconteceu. Portanto, eles não falaram, as partes não falaram antes de Donald Trump impor as tarifas no seu Liberation Day. Depois, quando começaram a impor cada vez mais tarifas, também continuaram sem conversar. Acho que depois houve uma conversa, há 2 ou 3 semanas, uma conversa secreta, que depois, entretanto, claro, se soube, mas que não se sabe bem qual é que é, ou não chegou a nenhum resultado. E, entretanto, agora eles perceberam que estavam a causar, se calhar, dano significativo nas suas economias, sem necessidade nenhuma, e, portanto, voltaram atrás nas suas posições. Isto também vem no seguimento de todas as tarifas descerem para a base de 10% nos outros países todos. Ou seja, a China fica com 30%, porque tem a base dos 10% mais os 20%, mais os 20 pontos percentuais do tal castigo do fentanyl, e todos os outros países passam a ficar com 10% apenas. Eu vou partilhar aqui um artigo do New York Times que tem exatamente quanto é que os países tinham e quanto é que têm agora. Basicamente são todos 10%, exceto a China, que tem 30%, e o Canadá e o México, que têm 25%, exceto algum tipo de bens que são essenciais aos Estados Unidos, e portanto eles deixam um bocadinho. Mas pronto, é China 30%, Canadá e México 25%, e depois todos os outros 10%. O que não faz grande sentido também, se pensarmos, não é? Porque Canadá e México são países que estão ali ao lado, seriam os países que os Estados Unidos teria mais interesse em manter, digamos, uma relação mais amigável. A China, se calhar, percebe-se que as tarifas sejam mais altas para tornar os produtos internos ligeiramente mais competitivos. Não parece que vai ter algo grande impacto, mas pronto, sempre é um argumento que faz mais algum sentido, e para, lá está, como ele diz, tentar equilibrar a balança comercial. Isto faz com que, se calhar, se chega ali mais ou menos a um ponto de equilíbrio em que, ok, se calhar já há alguns produtos internos americanos que se tornam mais competitivos contra alguns chineses, mas não matamos completamente a economia da China, nem deixamos as estantes vazias, porque vai haver lojas que não vão conseguir comprar nada. Nos Estados Unidos e no México não percebo bem qual é que é a teoria ainda, e depois todos os outros têm 10%, portanto significa que todos os bens que saiam da União Europeia para os Estados Unidos vão pagar à entrada dos Estados Unidos uma taxa de 10%. Para além disto, havia aquela questão do loophole dos de minimis, que são aqueles pacotes até $800 que vinham da China e que estavam isentos de tarifas. Entretanto, eles deixaram de estar isentos, e agora com esta última alteração, portanto, este acordo, entre aspas, já vou explicar porque é que é entre aspas, estes pacotes estão sujeitos ou a 54%, ou seja, ou a uma tarifa de 54%, ou a uma tarifa fixa de $100. Portanto, os comerciantes podem escolher, ou pagam os $100 ou pagam os 54%, portanto, dependendo do valor, obviamente, do pacote. Mas fica mais interessante porque não eram uns 120% ou 130% que eles tinham de pagar. No entanto, isto vai mexer certamente com alguns modelos de negócio da Shein e da Temu e etc, porque era basicamente assim que eles conseguiam fazer preços ultra baixos e ultra competitivos, porque lá está, não estavam sujeitos a nenhum tipo de imposto à entrada nos Estados Unidos. Mas pronto, fica aqui assim um intermédio que não é 100% mau e que se calhar vai permitir que essas marcas arranjem depois outra maneira de conseguirem enviar pacotes, se calhar, mais caros, não é? Porque depois as mercadorias normais já vão pagar só 30%, ou seja, há ali um sweet spot entre pagar os $100 de max, de flat tax com os 30% de tarifa. Porquê que eu disse que o acordo era entre aspas? Isto foi uma pausa nas tarifas e dentro dessa pausa houve algumas mudanças, como foi este caso.
Ou seja, houve uma pausa nas tais tarifas retaliatórias, portanto, naquelas que foram impostas como maneira de... portanto, nas que foram impostas a partir do Liberation Day, todas as outras ficaram. Mas não se chegou a nenhum acordo do efetivo, ou seja, não ficou tipo, olha, a partir de agora é isto. O que acontece é que quando se chegar ao final dos 90 dias, teoricamente existe uma parte dessas tarifas que é reposta e portanto não se sabe bem ainda qual é que é, digamos, o final desta confusão toda, lembrando também que Donald Trump fez a mesma coisa, por exemplo, com alguns bens tipo smartphones e etc, também pôs 90 dias de pausa de tarifas em alguns desses bens. Mas o que decorre é que pelo menos ficou uma porta aberta para negociações, percebeu-se que era possível negociar, e acho que se criou um mecanismo mais ou menos oficial, ou vá, mais ou menos determinado, que é sempre que houver uma mudança de tarifa, existe uma comunicação com a parte afetada, que pode ou não levar a um acordo e, portanto, pode ou não prevenir esse aumento de tarifa. E isso, pronto, acho que é pelo menos positivo. Lá está, voltando tudo atrás, se calhar não seria necessário se isto tudo não tivesse começado, mas tendo começado, se calhar chegamos a um ponto que é mais positivo do que onde já estivemos. Isto vem também no seguimento do Jerome Powell, que é o chair do Banco Federal americano, portanto, digamos aqui o homónimo do nosso Banco Central Europeu, ou seja, controla a emissão de dólares nos Estados Unidos, ter avisado que as tarifas altas podiam levar a economia dos Estados Unidos a uma recessão ou até a uma depressão. Ele falou mesmo em stagflação, ou stagflation em inglês, que é um estado do país ou da economia em que continua a haver inflação, mas não há crescimento económico. Ou seja, se houver inflação e houver crescimento económico, ou seja, digamos, inflação convém sempre haver pelo menos os tais 2%, que é a meta, 2-3%. Mas se houver uma inflação alta, mas associada a crescimento económico, existe algum tipo de compensação pelos preços altos. Ou seja, os salários vão crescer, porque está a haver crescimento económico alto. Uma parte desse crescimento vai ser comida, ou seja, uma parte desse poder de compra vai ser comido pela inflação, mas acaba por ser uma maré que sobe para toda a gente, ou vá, para praticamente toda a gente. Claro, o ideal é haver crescimento económico e inflação controlada. Quando não há crescimento económico e há inflação, o que é que acontece? É aí que as economias se começam a desregular quando uma coisa está desligada da outra, e foi isso, por exemplo, que aconteceu na Argentina, em que os preços continuam a subir, mas as pessoas não estão a ganhar mais dinheiro, e portanto as pessoas estão efetivamente a perder poder de compra, não conseguem fazer a economia voltar a funcionar, estão, digamos, pode chegar a um ponto em que as pessoas começam a ficar desesperadas porque o pão hoje é mais barato do que amanhã e então eu vou comprar mais hoje para guardar, e isso faz com que a inflação ainda aumente mais, mas não se está a produzir mais no país e, portanto, as taxas de juros são altas, ou seja, a economia está parada, digamos assim, e isso faz com que seja, digamos, a pior situação de todas, ou seja, é pior estarmos num estado de estagflação do que propriamente num estado de recessão em que não há crescimento económico, mas também não há, à partida, inflação. Portanto, os preços até podem descer, tipo deflação, como aconteceu na China. E o Jerome Powell avisou sobre isso, e acho que isso fez com que Donald Trump e os seus advisors tivessem tido mais algum cuidado nas ameaças que estavam a fazer. Mas pronto, pelo menos há este canal de comunicação. Vamos ver o que é que acontece agora no final dos 90 dias, porque lá está, ainda não houve um acordo oficial, ou seja, a partir de agora são estas as tarifas, mas vamos ver. Acho que deste tema, pelo menos para já, foi um respirar, os portfólios aumentaram, que foi bom, e agora vamos ver onde é que eles ficam. Próximo tema, que está bastante relacionado. E o próximo tema que está relacionado aqui com o que eu vou chamar de máfia da família Trump. Eu já falei sobre isto num dos episódios anteriores, em que
existe um bocado uma desconfiança de que alguém da família Trump ou associados possam estar a beneficiar destas mudanças todas de tarifas e principalmente das meme coins que foram lançadas por Donald Trump. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que há ali um círculo de pessoas à volta de Donald Trump e Donald Trump ele próprio que pode estar a beneficiar da posição pública que Donald Trump tem como presidente dos Estados Unidos, para além da sua popularidade como personalidade. E agora aqui os casos todos que eu vou falar. O primeiro está relacionado, lá está, com estas imposições e pausas nas tarifas, e tem-se visto alguns movimentos de investimento antes dos momentos em que vai haver as alterações, ou seja, a malta, por exemplo, a vender ou a fazer short a ações quando Donald Trump anuncia um aumento das tarifas, e ao contrário, muitas contas a comprarem ações quando Donald Trump, ou momentos antes de Donald Trump fazer pausas nas tarifas. Porquê é que isto é um problema? Primeiro, é ilegal haver uma coisa que se chama insider trading, portanto, eu só posso, teoricamente, fazer investimentos com informação que é de acesso público. Ou seja, a partir do momento em que Donald Trump anuncia no Twitter ou no Truth Social ou whatever, vai haver uma pausa nas tarifas, a partir daí eu já posso fazer os meus investimentos sabendo essa informação, porque teoricamente é uma informação que está aberta a toda a gente e que toda a gente pode utilizar para depois fazer melhores investimentos. Quando eu sei que Donald Trump vai fazer uma pausa nas tarifas amanhã e uso isso para comprar ações, por exemplo, de uma marca ou de uma empresa que estava a ser muito afetada ou que poderia vir a ser muito afetada pelas tarifas, vamos pensar, por exemplo, na Apple, que produz os seus iPhones, uma parte dos iPhones na China. Eu, se comprar muitas ações da Apple no momento antes de Donald Trump anunciar que vai fazer uma pausa nas tarifas, a ação, depois, quando toda a gente souber, ou seja, quando toda a gente tiver aquela informação, vai subir, e portanto eu comprei a um preço mais baixo e posso vendê-la a um preço mais alto depois. E tirei partido daquela informação que mais ninguém sabia. Pronto, e existe a desconfiança de que há algumas pessoas ali à volta de Donald Trump que possam ter ouvido comentários, por exemplo, ou seja, não necessariamente que Donald Trump lhes tenha dito, olha, compra isto porque X, mas que possam estar a fazer o tal insider trading, ou seja, a fazer investimentos com informação que não é público. Mas porquê que isto é ilegal? Portanto, o primeiro motivo é, isto é ilegal. O segundo é, porquê que isto é ilegal? Ou seja, se tenho uma empresa, far-me-ia sentido eu poder utilizar a informação que sei da minha empresa. Portanto, eu sou o CEO de uma empresa que está publicamente cotada. Eu sei que vou lançar agora um produto novo que provavelmente vai ser muito bem recebido pelo mercado, vou comprar mais ações da minha própria empresa para aumentar o meu net worth, ou vou dizer à minha família, olha, comprem ações que nós vamos lançar um produto novo interessante. Porquê que isto não é permitido nos Estados Unidos e no geral no resto do mundo? Porque isso causa desconfiança nos mercados financeiros, e desconfiança nos mercados financeiros causa que as pessoas não investam, e se as pessoas não investirem, as empresas não conseguem financiar-se de forma fácil, não é? Ou seja, não conseguem vender ações para receber dinheiro e depois utilizar esse dinheiro para crescer. E, portanto, o mercado deixava de funcionar. Ou seja, esta regra, tal como é a regra, por exemplo, dos monopólios, de que já falamos tanto nos episódios anteriores, é uma regra que faz sentido e que está, ou que existe nos Estados Unidos exatamente para prevenir e para garantir que o mercado americano funciona com confiança, e que as pessoas têm confiança que vão investir e que não vão ser, que não se vão aproveitar do facto de as pessoas não saberem. Porque se eu souber mais, lá está, vamos ao mesmo exemplo. Ok, eu vou comprar antes, eu lanço o produto é recebido com muito interesse, mais pessoas vão comprar porque vão achar que aquilo é um bom investimento, e depois eu vendo as minhas ações e, como eu tinha muito o preço, o 10, e as pessoas o que é que ficam sem dinheiro, não é? Ficam a arder, ficam em perda. E portanto, ok, mas se isto acontece muitas vezes, só os CEOs é que sabem, é que podem investir nas suas próprias empresas, e as famílias, ou eu conheço alguém e tento chegar a alguém que me diga esta informação, ou então vou deixar de investir. Pronto, é um bocadinho esta a lógica, e é por isso que isto é regulado, e parece-me fazer todo sentido. Portanto, este é o primeiro caso, investimentos
bolsistas, e este caso é, digamos, relativamente fácil ou legalmente fácil de ser investigado. É só uma questão de haver esse interesse. A questão é que o SEC, que é o Securities and qualquer coisa Commission, como faz parte da governação de Donald Trump, não tem grandes incentivos a investigar estes casos. Mas pronto, acho que eventualmente isto vem a público. O outro caso está relacionado com, ou os outros casos estão relacionados com as meme coins que Donald Trump lançou perto da altura da sua tomada de posse. A primeira é a Trump Coin e a segunda é a Melania Coin, que é o nome da primeira dama, portanto da mulher de Donald Trump. A moeda de Donald Trump foi, digamos que, bem lançada, ou seja, que ele foi preparado com bastante antecedência. Algumas horas antes do lançamento foi anunciado, e depois as vendas da moeda só começaram a ser feitas no momento em que aquilo foi anunciado. A questão é que existem várias contas que têm muita posse de moedas, digamos assim, e que estão a beneficiar da exposição e do facto de Donald Trump ser Presidente da República. Como é que isto funciona? Portanto, eles fizeram, o verbo é minted, portanto, criaram, entre aspas, 1.000 milhões de moedas e libertaram para venda 200 milhões de moedas, sendo que 100 milhões estão numa liquidity pool, portanto, é, digamos, um conjunto de moedas que permite que haja trocas. É mais ou menos assim, e depois noutro episódio eu tento explicar como isso funciona. Mas basicamente há 100 milhões de moedas que estão para ser compradas, digamos assim. E as outras 800 milhões que sobraram estão na posse da família Trump, ou de quem montou aquela moeda e, portanto, aquela tecnologia. Isto faz com que Donald Trump só dessas moedas se torne um multibilionário, porque a moeda valorizou e, portanto, como eu tenho na minha posse 800 milhões de tokens de uma coisa que vale mais do que $1, não é? Bastava para ser bilionário, e vale bem mais do que $1, isso faz com que Donald Trump, só do facto de ter lançado aquela moeda, se torne um bilionário, ele e quem estiver associado. Mas para além disso, o que é que também é interessante aqui é que há algumas wallets que têm quantidades gigantescas de moeda, portanto que conseguiram acumular muita daquela moeda, que compraram nos primeiros minutos e que depois fizeram dump, portanto o tal esquema de pump and dump, e que depois houve muita gente que perdeu dinheiro, e houve um número muito baixo de moedas que fez bilhões de dólares em lucro, e um número muito grande eu disse moedas, mas de wallets, que perdeu muito dinheiro. Portanto, houve 700 ou 800 mil pessoas, ou 1000 wallets, que estão negativas neste momento, portanto, que compraram Trump Coin e que a um preço mais alto do que aquele que ele está neste momento, e houve um número muito pequenino de wallets que faturaram vários bilhões em trocas, porque tinham, lá está, se calhar, informação privilegiada. Por exemplo, agora quando Donald Trump anuncia que vai haver um jantar especial para as 220 wallets que têm mais moeda. O que é que eu faço aí? Se eu sei que isto vai ser anunciado e sei que vai ter algum hype, eu compro antes do anúncio. Donald Trump anuncia que vai haver um jantar, as pessoas vão querer juntar-se a Donald Trump para jantar, portanto vão comprar mais e vão procurar mais ter Trump Coin. E como eu comprei antes, vou vender depois muito mais alto, a múltiplos de várias dezenas, ou seja, qualquer investimento que eu faça depois vou ter um retorno gigantesco. Portanto, para além disto tudo, só de fees, portanto de troca, ou seja, as moedas têm um custo, digamos assim, a trocar, só de fees, a organização que está por trás da moeda já faturou 350 milhões de dólares, portanto, só em fees de troca de moeda. Ou seja, Donald Trump está a aproveitar-se do facto de ser Presidente da República Americana para criar riqueza privada e usar a sua posição e usar a sua popularidade para criar riqueza privada. Para além disto, o facto de
algumas das maiores wallets não serem sequer cidadãos americanos e terem acesso, a estarem a financiar diretamente o Presidente da República. Portanto, vamos pensar aqui numa situação se calhar comparável para percebermos porque é que isto pode ser muito grave. Vamos pensar agora no nosso primeiro-ministro. Se agora, a seguir às eleições, sei lá, a pessoa X ganha as eleições e é primeiro-ministro, e houver uma empresa ou uma entidade que transfira para a conta do primeiro-ministro $1 milhão, eu acho que toda a gente aqui vai achar aquela transferência estranha, as pessoas vão ficar muito mais atentas àquilo, provavelmente. O facto de não haver impostos, nem haver coisas do género, também vai deixar as pessoas muito desconfortáveis. É porque é que esta empresa está a transferir dinheiro diretamente para a conta do nosso primeiro-ministro. E depois vai haver toda uma série de conflitos de interesses que não é possível tapar os olhos, porque está a ser transferido dinheiro diretamente para a conta do primeiro-ministro. Pronto. Isto é a mesma coisa, mas usando meme coins, ou seja, eu posso ser uma entidade, posso ser uma empresa, posso ser outro presidente da República que vou comprar a meme coin de Trump. Isso vai fazer com que ele enriqueça, porque primeiro é ele que está a vendê-la e depois ele tem uma parte significativa da reserva dessa meme coin, que teoricamente vai ser lançada eventualmente, mas pronto, para já 80% da meme coin pertence ainda à família Donald Trump. E portanto, no fundo, o que está a acontecer é ele está a receber doações de pessoas que ninguém sabe quem são, ou seja, as wallets são públicas, mas as identidades delas não são, que podem ser estados, podem ser empresas, podem ser só pessoas com interesses, e que depois podem usar isso como leverage para obter informação, para obter influência diretamente do Presidente da República dos Estados Unidos. Portanto, isto abstratamente, claro, eu digo, não, ele fez uma meme coin e isto é um meme da internet e está só a utilizar a sua popularidade para ganhar dinheiro. Ok, tudo certo, e se fosse uma celebridade, acho que, pronto, não havia nada de mal ou não havia nada de teoricamente errado com isso. Mas sendo ele o Presidente da República e sendo ele uma pessoa que está muito sujeita a conflitos de interesse e que teoricamente não deveria ser corrompido por nada, ele receber dinheiro que não paga impostos, que não é identificável, que é impossível saber qual é que é o interesse das pessoas que estão por trás destas doações, isto está a acontecer, acho que é uma red flag e devia ser, de certa forma, investigado. O problema é que a SEC não considera as meme coins como uma security e, portanto, está fora da jurisdição deles e, portanto, eles não podem investigar. Ou seja, tudo o que está a acontecer aqui é legal dentro do panorama de trading, ou seja, de investimentos e etc. Ou seja, ele pode efetivamente lançar um meme coin que não tem de ter nenhum tipo de segurança, não tem de estar, entre aspas, registada na CMVM, não tem de proteger os investidores, porque, lá está, é uma meme coin, é a mesma coisa que aqui a CMVM regular, por exemplo, a venda de cromos raros ou de cartas de Pokémon ou qualquer coisa do género. Portanto, isso não está regulado, as pessoas podem pôr o preço que quiserem, quem quiser compra, quem não quiser não compra, porque não está associado a uma empresa, não está associado lá está, a uma security nos Estados Unidos. E, portanto, não existe nem, digamos, os mecanismos legais para investigar isto, mas eu acho que, do ponto de vista ético e do ponto de vista ou sabendo o facto de que Donald Trump é o Presidente da República, isto não é muito ético e mesmo seguro, porque se uma destas wallets for, por exemplo, de Vladimir Putin, de repente Vladimir Putin pode ser um dos maiores doadores de Donald Trump sem ninguém saber. Isso é um problema de segurança nacional. Para além de que no jantar, as tais 220 wallets, muitas delas não são cidadãos americanos, ou seja, vai haver um convite do Presidente da República, e aqui sim existe claramente tirar vantagem, tirar proveito do facto de ele ser o Presidente da República. Portanto, vai convidar as 220 wallets da sua meme coin pessoal para jantarem com o Presidente da República Americana na Casa Branca, ou seja, está aqui uma misturada de posições, e portanto ele está a tirar proveito disso, e essas 220 pessoas, muitas delas podem nem ser cidadãos americanos e que vão ter acesso direto, digamos assim,
ao Presidente da República do país mais poderoso do mundo. Portanto, há aqui muitas questões. A outra, como eu tinha dito, era a Melania Coin, que é a da primeira-dama, que foi lançada muito mais à pressa. Portanto, as moedas só foram criadas 78 minutos antes do lançamento. E enquanto que, por um lado, no caso de Donald Trump, não houve venda de moeda antes do anúncio, no caso da Melania houve. E houve aqui à volta de, não sei, 10, 12%, 13% das moedas que existiram. Portanto, era a mesma lógica, 1.000 milhões de tokens, dos quais 80% estavam presos e 20% iam ser vendidos. Portanto, houve uma grande percentagem de tokens que foi comprada segundos ou minutos antes do anúncio e que depois foi vendida nas primeiras 12 horas. E isto fez com que 24 carteiras, wallets, que têm ou que tiveram Melania Coin, faturassem cerca de 100 milhões de dólares. Portanto, eles compraram 2 milhões e multiplicaram isto por mais ou menos 50 vezes, só a comprar minutos antes ou segundos antes e depois a venderem nas primeiras 12 horas. Houve pessoas que tiveram um multiplicador de 64 vezes. Portanto, o dinheiro que puseram lá depois conseguiram multiplicá-lo por 64. Houve carteiras a comprar várias centenas de milhares de euros, de dólares em moeda. E isto, o que é que isto nos transmite? Primeiro, que esta moeda foi lançada, e aqui já é se calhar a opinião minha, mas primeiro que esta moeda foi lançada depois da moeda de Donald Trump, e eles viram o sucesso que a moeda teve, então, ok, vamos repetir este sucesso, e se calhar tirar algum proveito deste sucesso antes do lançamento. E lá está, eles agora podem fazer o que quiserem e se calhar lançar uma moeda do filho de Donald Trump e comprar, ou algumas carteiras, avisarem alguns amigos ou associados ou qualquer coisa que vão lançar na segunda-feira às 9 da manhã, e no domingo à noite as pessoas compram uma série de tokens porque sabem que vai haver ali um aumento significativo no momento do lançamento, depois vendem as suas posições, faturaram dinheiro e depois há muita gente que perde dinheiro. Portanto, este tipo de esquemas eu acho que devia estar regulado, ou seja, a regulação existe exatamente para proteger as pessoas deste tipo de interesses, e se perceber que, e lá está, a blockchain é transparente, portanto é possível saber quais é que são os wallets, depois deveria ou não devia ser impossível descobrir quem é que são as pessoas que têm essas wallets, e as tais 24 wallets que compraram antes e que faturaram 100 milhões de dólares. Devia saber-se, devia pelo menos vir a público quem é que são essas pessoas, mesmo que não haja neste momento instrumentos legais para punir estes esquemas, porque isto no fundo acaba por ser um Ponzi scheme mais elaborado e com mais memes, digamos assim, e essas pessoas deviam vir a público para as pessoas que perderam dinheiro pelo menos saberem quem é que ficou com o dinheiro delas e quem é que estava aqui a engendrar este plano. Isto porque um dos promotores ou um dos criadores que tratou do lançamento da moeda, ele disse numa entrevista que ninguém da organização comprou Melania Coin, ou seja, nenhuma destas 24 wallets pertencia à organização. O que é certo é que estas wallets são as mesmas que noutros lançamentos, por exemplo, esta pessoa que eu estou a falar, que se chama qualquer coisa Davis, Hubert Davis, uma coisa assim, foi também ele o responsável pelo lançamento de uma moeda chamada Libra, que estava associada ao presidente argentino, a Javier Milei, e a mesma wallet que fez o mesmo esquema, portanto, comprar antes do lançamento. Existem alguns endereços de wallets que são iguais, tanto no caso da Libra como agora no caso da Melania. Portanto, isto, não tendo certezas, acho que diz muito sobre este tipo de esquemas. E, portanto, mais uma vez, lá está, temos a máfia da família Trump a tentar
enriquecer à custa de pessoas que são menos informadas e que querem, se calhar, participar naquela brincadeira ou estar associadas ao presidente, e que, portanto, estão a enriquecer eles em detrimento de muitos cidadãos americanos e até de cidadãos de outros países. E quando eu digo enriquecer, é a net worth da família Trump aumentou 1 bilhão americano, portanto $1.000 milhões por mês desde a inauguration. Portanto, a inauguration foi no final de janeiro e eles já estão, ou seja, de fevereiro, março, abril, no final de abril eles eram $3 bilhões mais ricos do que eram no final de janeiro, e não houve nenhum presidente na história dos Estados Unidos a enriquecer tão rápido e a ganhar tanto dinheiro, porque de salário não é, eles não recebem um salário assim tão alto. É sim deste tipo de jogadas e deste tipo de aproveitação da posição que tem de alto mediatismo para, e não só, e mesmo da própria Casa Branca, para enriquecerem e, portanto, para criarem net worth privada. E o terceiro caso, que este aqui ainda é só uma notícia, mas que também acho que é relativamente grave, é o Qatar, portanto, o Estado do Qatar, vai oferecer, ou propôs-se a oferecer, um avião a Donald Trump para eles usarem como o Air Force One, que é o avião que leva o presidente dos Estados Unidos às suas visitas estatais, e é um avião que custa $400 milhões, é um Boeing, o que é engraçado. Portanto, há um avião americano a ser oferecido aos Estados Unidos por um país pelo Qatar. E isto, qual é que é aqui o problema desta situação toda? O primeiro é que ou seja, um país oferecer uma prenda tão relevante, tão grande, $400 milhões é um valor altíssimo, portanto, estamos a falar de milhões de dólares. Isso só por si já devia ser um bocadinho estranho, porque existe, se calhar, uma tentativa de influência nos Estados Unidos. E depois, o mais grave é que esse avião, no final do mandato de Donald Trump, vai ser doado à biblioteca, ou pelo menos é essa a intenção, vai ser doado à biblioteca privada de Donald Trump. E, portanto, Donald Trump sai de presidente. Teoricamente, o Air Force One deveria passar para o próximo presidente, mas neste caso, como Donald Trump vai doar esse avião à sua coleção privada, o que vai acontecer é que depois Donald Trump pode usufruir dele e pode utilizar, e passa a ser virtualmente dono também desse avião. E, portanto, lá está, mais uma vez, está a aproveitar-se da sua exposição e da sua posição como Presidente da República Americana para obter proveito e, portanto, para, no fundo, ter um avião privado que um Estado lhe está a dar, e esse Estado está a jogar o seu jogo, não é? Eles sabem que conseguem, se calhar, influenciar Donald Trump e que conseguem comprar o seu interesse, a sua influência, ao oferecer-lhe um avião, o que eles chamam um Sky Palace. E, portanto, este pormenor de, no final do mandato, o avião vai ser doado e, portanto, o próximo presidente americano ou compra outro avião ou vai ter de usar o Air Force One antigo, é que torna esta história muito mais interessante, mas se calhar menos positiva. E, portanto, lá está, mais uma vez, este, digamos aqui, nepotismo e algum tipo de interesse e aproveitar-se da sua posição. Já para não falar no facto de que Donald Trump é, ao mesmo tempo, um dos maiores financiadores na guerra israelo-palestiniana do lado de Israel. Teoricamente também fez pressão nas faculdades e nas universidades americanas para removerem conteúdo antissemita. E agora está a fazer um deal com o Qatar, que é um dos maiores financiadores do Hamas, e, portanto, não há aqui bem uma congruência da sua posição em relação a este tipo de assuntos. Ou seja, não que exista um lado certo e errado aqui na história, mas até porque depende do ponto onde começarmos a falar sobre este assunto, mas pelo menos não se mover ou não mover até os interesses de um país
pelos seus interesses pessoais e, portanto, pelas oferendas que lhe fazem, acho que seria eticamente interessante. E lá está, não sei qual é que é agora aqui a evolução disto, mas acho que devia haver mais investigação, devia haver mais observação nisto. Há uma série de entidades e de observatórios da democracia que estão atentos a isto e, portanto, estão a achar todos estes movimentos bastante suspeitos. O próprio Partido Democrata podia tentar fazer isto, jogar para o lado deles, mas pronto. É isto. Isto é aqui a secção da máfia da família Trump. E agora vamos a umas notícias mais curtinhas. Ainda relacionado com a mesma pessoa, Donald Trump esteve na Arábia Saudita durante estes últimos dias para negociar um investimento de 1 trilhão, ou seja, 1 bilhão aqui na Europa ou aqui em Portugal, de dólares em investimento em várias áreas. Portanto, o objetivo é a Arábia Saudita investir nas infraestruturas americanas, portanto, fábricas de carros, mais data centers, AI, mais infraestrutura tipo linhas de comboio e estradas, que bem precisam os americanos. E portanto no total de 1 trilhão de dólares. Eles entretanto já fecharam 600 mil milhões de dólares, ou seja, 600 bilhões de compromisso por levantarem as sanções económicas à Síria. Em 2004 os Estados Unidos declararam que a Síria era um dos maiores patrocinadores do terrorismo e portanto puseram sanções na Síria, e agora com a revolução que houve lá, a Arábia Saudita intercedeu por eles e queria que levantassem as sanções na Síria, até porque lhes interessa ter ali mais parceiros comerciais, e para além disso também garantiu já 140 mil milhões de dólares em armas, e portanto é o maior acordo, maior acordo de cooperação militar de um país com os Estados Unidos. Portanto, 142 mil milhões de dólares em armas americanas a irem para a Arábia Saudita. O objetivo da Arábia Saudita é ter acesso, à proteção e, portanto, a mais armas americanas, que teoricamente são state of the art nisto, e, por outro lado, ter acesso também à tecnologia americana para construírem o que eles chamam o Silicon Dune, portanto, contra Silicon Valley, serem ali um hub de tecnologia de ponta e que no fundo vai diversificar a sua economia face ao petróleo, que não é seguro e que pode de repente mexer muito o seu preço e a sua valorização, e portanto eles querem diversificar de alguma forma. Uma das formas foi comprar o Cristiano Ronaldo, a outra é comprar chips da Nvidia. Nesta reunião, para além de Donald Trump e dos representantes sauditas, também estava Elon Musk, Jensen Huang da Nvidia, estava o CEO da Amazon, portanto uma série de high profiles americanos das tecnológicas para tratarem do deal. A Google apresentou o novo Android. A principal diferença, para além de uma série de features de segurança e de features que depois eles vão sempre trocando iOS, Android, etc. A principal diferença é um redesign total dos ícones e do aspecto do Android. Eles querem chegar a um público mais jovem, e nos Estados Unidos esse público mais jovem está muito agarrado ao iPhone, e portanto a linguagem de design que eles optaram neste Android 16, acho que é, se não estou em erro, está digamos, focada nesse público mais jovem, e é esse o objetivo deles com este lançamento. Elon Musk recebeu aqui boas notícias pela primeira vez, se calhar em algum tempo, ele tem uma empresa que se chama The Boring Company, boring não de seca, portanto de apanhar uma seca de entediante, mas sim de boring de furar, de escavar, que era a tal empresa que ia fazer os túneis para os Teslas andarem por baixo da terra, e teoricamente vai ou está quase a fechar um projeto para ligar Baltimore a Washington e Virginia, portanto uma série de cidades ali nos Estados Unidos, por comboio e subterrâneo, ou seja, isto vai ser um projeto que teoricamente vai andar à volta dos 8,5 mil milhões de dólares, e isto foi
podem ser boas notícias. Claro que, entretanto, já levantaram algumas red flags sobre compromisso aqui, conflitos de interesse, sobre o que eles fizeram na Doge antes de acabar e agora este contrato. Portanto, lá está, mais do mesmo assunto. Mas se agora sim isto vai trazer mais benefício aos americanos e ao sistema de transporte americano, que é bastante mau, principalmente os comboios, acho que é dinheiro bem investido. Uma coisa que eu me esqueci de dizer sobre os temas que eu tinha falado anteriormente é que havia uma entidade que regulava exatamente aquilo que estivemos a falar de Donald Trump, portanto das tais meme coins, etc. Uma entidade para regular estes esquemas de cripto, e durante o mandato de Doge essa entidade foi disassembled, portanto acabaram com ela e portanto não há ninguém para supervisionar estes esquemas e para investigar isso, ou seja, mais uma das razões pelas quais é muito difícil de ir atrás destes temas. A Samsung lançou o Samsung Edge, ou S25 Edge, que é um telefone super fino, em contrapartida, portanto, super fino mesmo, parece assim um desenho à la Johnny Ive, e isto vem também no seguimento de muitos rumores de que vai haver um iPhone Air, portanto também um iPhone super fino, na próxima rodada de iPhones que virá em setembro ou outubro. E a Samsung adiantou-se, lançaram eles primeiro um telefone super fino. Quais é que são as contrapartidas aqui? É menos bateria, naturalmente, e não terem uma câmara telefoto, portanto aquelas com muito zoom, porque essas câmaras exigem alguma física lá dentro, exigem lentes que ocupam espaço e que, portanto, naquele telemóvel tão fino não vai ser possível. Relacionado com estes temas de Big Tech, até falamos pouco neste episódio, a Google, que está a ser ouvida em trial por causa do tal caso de remedies, durante o processo eles chamaram um dos representantes da Apple sobre o Safari ou sobre o contrato que eles têm com a Google, e o que ele disse foi que o número de pesquisas no Google vindas via Safari pela primeira vez decresceu, desde que eles lançaram o iPhone e desde que a Google é o default, e portanto isto não são good news para a Google. O que se pensa é que provavelmente este decréscimo de pesquisas tenha vindo de dois sítios. Primeiro, mais gente a pesquisar em ferramentas de AI, tipo ChatGPT, tipo Perplexity, e por outro lado, a própria Google, que sabe que está a perder terreno nestes campos todos e que provavelmente vai ter de acabar com o deal com a Apple, está a fazer um push muito grande, e não sei se vocês já repararam, está a fazer um push muito grande para as pessoas usarem a sua aplicação Google para fazer as pesquisas. Ou seja, quando pesquisamos qualquer coisa no telemóvel, de repente aparece lá um pop-up a dizer não queres usar a aplicação da Google, e envia-nos para a App Store ou para a própria da aplicação, e portanto isto também rouba algumas searches, mas naturalmente acho que é uma tendência que vai certamente acontecer. Essa pessoa da Apple também disse que estavam a pensar, lá está, assumindo que e antecipando que a Google vai deixar de pagar os 20 bilhões anuais, essa pessoa da Apple ou anunciou que estavam a pensar em incluir no Safari outro tipo de motores de busca, principalmente ligados a AI, como é o caso da Perplexity, e portanto vamos ver. Isso também não foram good news para a Google, tanto que nesse momento a Google a sua valorização cai 150 mil milhões de dólares, quase instantaneamente, depois do testimonial desta pessoa, e portanto vamos ver qual é que vai ser aqui a estratégia, mas lá está, como eu disse nos episódios anteriores, acho que muita coisa vai mudar, principalmente para nós que utilizamos estes produtos. Certamente vai haver aqui um shift muito grande. Última, acho eu, que é Elizabeth Holmes, infame CEO e founder da Theranos, que foi uma das empresas que mais capital levantou e que depois não tinha nenhuma solução, portanto foi ali uma fraude muito grande de Silicon Valley. Há um livro, há um filme, há uma série, se não me engano, também sobre isso. Portanto, se quiserem eu posso deixar aqui os links para vocês verem. Está agora a ser advisor de uma empresa que o seu marido, ou parceiro, está a criar exatamente na mesma área, com exatamente a mesma missão, que é utilizar tecnologia ou AI para
diagnosticar problemas de saúde em amostras de sangue. Portanto, não sei se isto é bom ou se é mau, deu headlines. Eu acredito que ela tenha algum conhecimento que seja valioso naquela área, porque apesar de tudo ela trabalhou com muitas pessoas, sem nunca ter conseguido chegar a uma solução, de certeza conheceu muita gente e conheceu aquela área relativamente bem. Mas é sempre uma red flag ter uma pessoa que foi condenada a, acho que foram 11 anos de prisão por enganar investidores e mesmo clientes no seu advisory board, ou seja, acho que não seria um move, não foi de certeza um move muito, muito popular, mas vamos ver como é que corre. Pode ser que desta vez ela consiga crack the code e fazer aquilo funcionar. E bem, foi isto, episódio desta semana, sai com um bocadinho de atraso, mas eu acredito que vocês vão recuperar e vão ouvir, e portanto, se chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar as estrelinhas, não se esqueçam de deixar algum comentário sobre estes temas que eu falei, que são assim um bocadinho mais polémicos, digamos assim, e recomendem a alguém, partilhem isto com um amigo e vemo-nos na próxima semana.